Paiva pede CR7 e a torcida do Botafogo dá um show e cala o Flamengo. Fala galera, eu sou Alan Santos e estou na noite deste domingo, pós-jogo aqui direto do Maracanã. Acabei de subir aqui da coletiva do Renato Paiva, daqui a pouco vou colocar os melhores momentos aqui para você assistir. Mas antes de qualquer coisa, antes de você deixar aí a sua opinião, deixar aí o seu pensamento sobre esse clássico contra o Flamengo, deixa o seu like, beleza? A meta de likes aqui para esse boletim, para esse super pós-jogo, é de 1000 likes. E também conto com você deixando a sua inscrição, tá faltando bem pouco menos de 100, para a gente chegar à marca histórica de 355 mil inscritos aqui no BTB Esportes. Então verifique se você já é inscrito, verifique se você deixou o like. Agora é a sua vez, comente bastante, quero saber a sua opinião, vou ler comentário por comentário. Quero saber o que você achou desse confronto Botafogo contra o Flamengo e o que faltou para o Botafogo sair daqui hoje com uma vitória. Uma sequência de 7 jogos sem perder. Botafogo tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E hoje, diante do Flamengo, do técnico Felipe Luiz, o Flamengo começou os primeiros 25 minutos tendo muita posse de bola e jogando dentro do campo do Botafogo. E eu entendi a estratégia do Paiva, muitas vezes segurando o ímpeto do Flamengo por conta de um calendário extenso, né? Uma maratona de jogos. E o Flamengo jogou na quinta-feira, jogando hoje no domingo, o Botafogo jogou na quarta-feira. Então, deu para descansar pelo menos mais um dia. E aí, o Botafogo conseguiu equilibrar mais o jogo. Conseguiu equilibrar as jogadas, conseguiu pisar mais vezes no campo do adversário, subir a sua marcação. Um baita de um jogo do Gregory, baita jogo do Marlon Freitas, trazendo destaque para o Alan. Ele vinha recebendo poucos minutos com o técnico Renato Paiva, voltou a receber um voto de confiança e hoje foi titular dentro desse meio de campo, meio ataque, né? Ele entrou no lugar do Arthur, mas fez muito mais uma função de meio campo, né? Ele tentou escapar algumas vezes pela direita. O Alan é um jogador mais experiente, não tem tanta velocidade, mas eu gostei demais do jogo do Alan, muito voluntarioso na marcação e dando qualidade na saída de bola, principalmente pelo corredor pela direita, onde caiu o Vitinho, onde o próprio Igor Jesus fazia muita associação também por esse lado. Beleza? Agora nós vamos conferir na coletiva de imprensa uma cena inusitada. O Renato Paiva pedindo o CR7 para o Mundial, falando que ainda não é Natal, mas se ele pudesse fazer aí um pedido, ele pediria para o Textor o CR7 para jogar o Super Mundial de clubes. Se acontecer alguma coisa a algum deles, entrará outro, porque é o que eu digo, é a força do grupo que nos move e é a força do grupo que nos vai movendo para os próximos jogos que aí vêm. Boa noite, Renato. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Pedro. Você já fez um resumo do jogo, falou muito sobre os próximos adversários do Botafogo, e é muito difícil pontuar contra o Flamengo aqui no Maracanã, a gente sabe disso. Você, numa das respostas atrás, falou que não vai ficar chorando esses jogadores que estão no banco de reservas e são titulares, né, que estão no banco de reservas. Não sei se você viu essa semana o burburinho de uma jovem promessa portuguesa, Cristiano Ronaldo, sendo cogitado aí nos times brasileiros. Seria uma boa dupla com o Igor Jesus para o Super Mundial? O Natal é só em dezembro, mas se viesse, não podes dizer que não a uma figura dessas. Eu não sei de nada, atenção, estou a responder à tua pergunta, não sei de nada, não sei se passa alguma coisa, juro-te que não sei. Mas, como eu digo, os treinadores querem sempre mais e melhores jogadores, não é? O Ronaldo, mesmo com a idade que está, continua a ser uma máquina de fazer golos. E numa equipa que gera oportunidades atrás de oportunidades, um finalizador vem sempre bem. Agora, essa pergunta tem que ser feita noutra língua, não em português, e esperarmos. Os grandes jogadores são sempre bem-vindos, o Cristiano outro qualquer, desde que venham para agregar ao elenco que nós temos, que também é um elenco que me deixa muito satisfeito neste momento. Opa, mister, boa noite. Oi. Vini Alves, Web Rádio Mesa Quadrada. Eu sei que você acabou de falar que não vai chorar pelos jogadores lesionados. Vocês mas... querem que eu chore à força? Não, Já não. percebi. Mas eu só gostaria que você detalhasse o impacto da ausência do Arthur e do Savarino, que são dois principais articuladores no ataque do Botafogo, e se isso acabou condicionando, do meu ponto de vista, uma formação mais conservadora com 3 volantes hoje.
É um bocadinho isso. Quando tu perdes um jogador, a tendência é vou substituí-lo. Sim, mas tu vais substituí-lo na posição, não vais substituí-lo nas características, porque não há jogadores iguais. Mesmo o Arthur não faz o mesmo que o Savarino e vice-versa, pisando os mesmos terrenos. Curiosamente, o Savarino foi considerado o melhor jogador contra o Fluminense e depois lesiona-se, e agora o Arthur foi considerado o melhor jogador contra os Estudiantes e lesiona-se. E por isso é que existe um treinador, para encontrar uma solução. E a solução que nós encontramos dentro do que tínhamos é um cara jovem, que foi treinado e ser um dos jogadores preferidos do futuro selecionador do Brasil, que tem uma carreira extraordinária, que pisa ao campo como ninguém, que já tem uma idade que nós pensamos que pode não durar 90 minutos, mas ele hoje desmentiu, fez um jogo extraordinário. E também não é nem o Savarino nem o Arthur. E portanto o treinador não pode sentar-se à frente do Alain e dizer assim: tens que fazer o que faz o Savarino e o que faz o Arthur, ou o que faz um ou o que faz outro. Ele diz: mas ó mister, eu nunca poderia fazer isso, não é? Eu tenho é que olhar para as características do Alain e dizer: dentro do jogo que nós vamos preparar contra o Flamengo, eu preciso que tu faças isto. E exatamente foi o que ele fez. Ele foi um desbloqueador de jogo dentro do que era a pressão do Flamengo. Jogar muitas vezes nas costas da pressão do Flamengo e depois pisar terrenos como ele sabe pisar. Estar sozinho, longe dos pontos de pressão, longe das marcações, poder receber e servir os jogadores, sem andar naquela vertigem, porque não a tem do Arthur, e não pisando terrenos tão avançados como pisa o Savarino, porque o Alain passou a vida toda a jogar de frente para o jogo e não de costas. Então eu também tenho que perceber isso e não posso dizer assim: jogas ali a 10 entrelinhas, e muitas vezes as entrelinhas do Flamengo são curtíssimas. Então eu disse: meu querido, percebes o jogo como ninguém, desbloqueia o jogo. É isso que tu tens de fazer. E eu acho que ele cumpriu à risca, fez uma exibição extraordinária e eu acho que foi uma boa aposta da... Está chegando aqui na zona mista. Eu queria que você pudesse fazer inicialmente uma avaliação de um clássico bem equilibrado, né? As duas equipes tiveram suas oportunidades, tiveram seus, né, pontos ali durante o jogo também um pouco mais de baixo. Enfim, que você pudesse analisar o jogo. Boa noite. Boa noite. Um jogo disputado, nós já sabíamos a dificuldade que a gente ia encontrar, né? O Flamengo é forte em casa, mas eu acredito que a nossa equipe evoluiu muito, né, nos últimos jogos, está jogando bastante. Estamos jogando muitas decisões, né, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, e acho que a gente está mostrando a evolução de jogo a jogo. Eu acredito que hoje as melhores chances foram nossas, por mais que não foram muitas chances, mas a gente teve chance aí do Cuiabano, do Marlon, um outro escanteio também foram chances aí para poder abrir o placar. O Flamengo teve um volume de jogo, mas não acredito que tenha sido tão eficaz assim também. Mas um jogo disputado como um clássico, a gente sai, claro, não sai feliz, mas é sempre importante somar ponto no Brasileirão. E agora é dar sequência na Copa do Brasil e depois da Libertadores, que é um jogo muito importante pra gente. Você falou de um crescimento e também se comentou no Botafogo recentemente muito de confiança, lado psicológico, mental. Esse crescimento para vocês é importante nessa etapa da temporada, com, né, desenvolvimento partida a partida, jogo a jogo. É importante, né? Porque mudou muita coisa no ano passado. Por mais que muitos jogadores ficaram, muda, né? Muda treinador, muda atletas, gente nova conhecendo a casa. E a gente tem que fazer com que eles se adaptem o mais rápido possível. E obviamente que não é fácil jogar no time campeão, porque a régua é sempre lá em cima, então a gente fala sempre para os atletas ficarem tranquilos e darem o seu melhor, porque a gente está aqui para dar o respaldo para eles. Eu acho que eles estão se sentindo cada vez mais confortáveis na equipe, o elenco está mostrando cada vez mais forte. Quem está entrando hoje, o Alain jogou, tá entrando, o Marçal entrou muito bem, então os jogos que estão acontecendo, o pessoal que está vindo do banco está ajudando muito. Isso mostra a força do elenco e mostra como a rapaziada está se adaptando cada vez mais. É dar sequência e a gente evoluir, porque o campeonato está só começando, a Libertadores está numa fase importante e a gente precisa vencer. Beleza? Beleza. Fechou, gente? Valeu. Tá aí.